Nessa videoaula nós vamos fazer alguns tratamentos de erro para evitar que o nosso aplicativo feche de forma inesperada e para que ele funcione de forma correta também. Por exemplo, quando nós clicamos aqui em salvar, nós não estamos verificando se o usuário inseriu alguma informação aqui ou não. Da mesma forma, aqui no botão de alterar e também no botão de remover, nós não estamos fazendo nenhum tratamento para verificar se o usuário inseriu alguma informação aqui ou não. Então nós vamos estar resolvendo esse problema. Eu vou vir aqui na nossa case do botão de salvar e vou chamar o método aqui chamado button salvar. Vou criar esse nosso método logo aqui abaixo do nosso onClick. Vou criar ele aqui, private void button salvar. Vou já recortar aqui esse outro método e já deixar ele aqui dentro. Então, nesse nosso método salvar, veja que nós estamos pegando aqui as informações que o usuário digitou. Eu vou copiar, vou recortar essas informações e vou agora jogar dentro desse nosso novo método aqui, button salvar. E agora eu vou ter auxílio da nossa pasta útil, porque aqui dentro, eu vou clicar aqui em cima dela, nós temos um método que ele verifica se dois campos de texto foram inseridos informações ou não. No nosso caso, quando nós queremos salvar uma informação, o usuário ele tem que ter inserido informações nesse campo de texto e também tem que ter inserido informações nesse campo de texto. Então são duas strings que nós vamos estar tendo. Então nesse método aqui verificar campos, nós vamos verificar se o usuário realmente inseriu informações tanto aqui no nome como na idade. Só para recordar vocês como que funciona esse nosso método aqui verificar campos, nós só vamos entrar aqui dentro desse if caso a primeira string ela seja diferente de vazia, ou seja, se ela tiver alguma informação nela, e também nós vamos verificar se a nossa segunda string ela também contém alguma informação. Se contém alguma informação, então nós vamos cair dentro desse if. E depois que nós caímos dentro desse if, nós vamos verificar o status de internet para verificar se o nosso celular ele está conectado no momento com alguma Wi-Fi ou com alguma 3G. Se ele tiver, então nós vamos retornar verdadeiro. Se ele não tiver conectado, então além de retornar false, vai ser exibida aqui uma mensagem informando o nosso usuário que ele está sem conexão com a internet. E da mesma forma, aqui no nosso primeiro if, caso o usuário não tenha preenchido alguma dessas duas informações aqui, tanto o nome como idade, vai ser exibido para ele um toast informando que ele tem que preencher os campos. Então vamos vir aqui novamente. Então aqui nós vamos fazer um if. Vamos pegar aqui a nossa classe útil e vamos chamar aqui o verificar campos. Então lembrando que nesse verificar campos, nós temos que passar o context e duas strings. Então aqui eu vou passar nosso getBaseContext e agora eu vou passar duas strings. No caso, uma é o nome e a outra é a idade string. Então nós só vamos cair aqui dentro desse if se esse método aqui verificar campos ele retornar verdadeiro. E como nós acabamos de ver, ele só vai retornar verdadeiro se o usuário digitou as informações corretas e também se o celular dele está conectado a alguma rede Wi-Fi ou 3G. Veja que ele só vai retornar verdadeiro nesse caso. Então, caso ele retorne verdadeiro, agora sim nós podemos chamar o nosso método salvar dados, e esse código aqui eu vou deixar ele aqui embaixo. E aqui dentro desse salvar dados, eu vou estar passando o nome e também um inteiro idade. Ele vai dar esse erro aqui, mas é normal. Só vou apagar aqui um pouco esse espaço. Também aqui. E aqui então, eu vou colocar uma variável chamada nome e um inteiro chamado idade. Que são essas informações aqui. Eu estou passando um nome, que é uma string,
e a idade, que é o inteiro. Então aqui no nosso método nós temos que receber uma string e o inteiro. Então veja que vai ficar aqui dentro do nosso código salvar dados somente o código que está relacionado com o Firebase. Agora, da mesma forma, o nosso método de alterar. Eu vou copiar esse código aqui. Vou colar ele aqui embaixo e só vou mudar aqui o seu final. Vou colocar aqui, alterar. E o restante vai ser a mesma coisa. Nós só vamos alterar aqui a chamada desse método, que em vez de salvar dados, agora vai ser alterar dados. E lá no nosso método alterar dados, eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou apagar aqui essas informações até aqui e vou passar aqui uma string chamada nome e um inteiro chamado idade. Mas lembre-se que aqui, quando nós fazemos a alteração de uma pasta, nós temos que colocar o nome da pasta que nós queremos alterar. Então aqui dentro eu vou fazer um if e pegar essa nossa variável nome pasta aqui e verificar se ela é diferente de vazia. Se ela for diferente de vazia, então quer dizer que o usuário inseriu alguma informação. Então nós podemos executar então o restante do nosso código aqui dentro. Caso o usuário não tenha digitado nada ali no nome da pasta, nós podemos vir aqui em útil, copiar aqui esse comando, esse toast aqui, e inserir ele dentro desse else. E aqui, só vou mudar aqui, colocar o getBaseContext, e aqui em vez de ser preencha os campos, eu vou deixar só preencha o campo com o nome da pasta que você quer excluir. Opa. Pronto. Preencha o campo com o nome da pasta que você quer excluir. Agora, por último, eu vou remover aqui esse método e colocar o botão alterar. Vou criar aqui o botão remover. Opa, tem que ser sem underline. Vou já recortar aqui esse método. E aqui embaixo do botão alterar, eu vou estar criando esse nosso código. Deixa eu só apagar aqui os espaços. Então aqui eu vou criar o private void button remover. Aqui nós temos que verificar somente um único campo. Lembrando para vocês que aqui no nosso método remover, nós só precisamos do nome da pasta que nós queremos remover. Então, da mesma forma que nós fizemos aqui dentro do nosso alterar dados, nós vamos criar um if. Vou copiar aqui essa parte do código do alterar e vou colocar dentro aqui do nosso remover. Criar um else. Então, caso o usuário tenha colocado o nome da pasta aqui para remover essa pasta do banco de dados, então, se ele inseriu a informação ali, nós podemos executar esse código aqui. Lembrando para vocês novamente que quando nós fazemos esse if aqui, nós estamos verificando se essa nossa variável aqui é diferente de vazia. Às vezes eu repito as coisas, que é para que você grave na sua cabeça essas informações. E aqui eu vou colocar nome pasta, que é a nossa variável. Agora eu vou vir aqui no nosso remover, vou apagar aqui essa informação, e aqui eu vou colocar nome pasta. E pronto, aqui dentro vai ficar somente as informações que são referentes à comunicação do nosso aplicativo com o Firebase. Vamos ver aqui alguns espaços. Nós só temos agora aqui também, que aqui no nosso botão de remover, criar um toast. Mas vai ser o mesmo toast do nosso alterar. Então eu vou copiar aqui.
vou colar aqui dentro. Aqui então vai aparecer a mensagem para ele: preencha o campo com o nome da pasta que você quer remover. Aqui no alterar, agora que eu copiei ali, eu vi que aqui está errado, porque esse método aqui nosso é alterar dados. Então o nosso touch aqui, ele não pode ser excluir, ele tem que ser alterar. Agora, uma outra coisa que nós também temos que fazer é mostrar para o nosso usuário um progress bar, porque os nossos dados aqui que nós estamos inserindo, ele está até sendo armazenar o nosso banco de dados bem rápido. Ao clicarmos aqui, automaticamente as informações já são salvas. Mas vamos supor que às vezes o usuário ele esteja utilizando uma conexão 3G, que não é muito boa em determinados pontos, e tente salvar alguma informação. Então nós temos que mostrar um progress bar aqui para ele, informando que o nosso aplicativo está tentando fazer aquele serviço que ele pediu. Então nós podemos vir aqui em cima, criar agora uma nova variável chamada diálogo progress. Vou chamar essa nossa variável de progress. Então vir em todos os métodos, tanto de salvar, alterar e excluir, e vamos chamar o nosso progress bar. Aqui. Então no começo aqui do nosso método salvar dados, eu vou pegar a nossa variável progress. Então aqui dar um new diálogo progress. E aqui eu já vou colocar o show. Eu vou colocar get support fragment manager. E aqui eu vou colocar uma tag, que eu posso colocar 1. Então, caso aconteça sucesso ao gravar os dados, eu posso eliminar esse nosso progress. Então eu vou colocar progress.dismiss. Caso tenha ocorrido algum erro ao gravar os dados, eu também tenho que remover o nosso progress. Eu vou copiar agora esse código aqui. E nós vamos fazer a mesma coisa aqui com todos esses outros métodos aqui, tanto de alterar como de remover. Aqui vai acontecer o mesmo procedimento. Nós temos que chamar aqui o nosso progress.dismiss. Também o progress.dismiss. Aqui dentro desse nosso else, também temos que colocar o progress.dismiss. E aqui no remover dados, mesma coisa. Vamos chamar aqui o progress.dismiss. E aqui o progress.dismiss. Pronto. Eu só não aconselho você, acaso for utilizar aqui o nosso método ativar offline, se você for utilizar esse método ativar offline, eu não te aconselho a utilizar esse nosso progress bar. Porque o que pode acontecer? Quando você utiliza esse nosso progress bar, não sei se você está lembrado, mas ele fica aqui na nossa tela rotacionando de uma forma onde nós não podemos fechar ele. Ele só vai ser fechado na hora que ele executar aquela ação que nós pedimos. Então, se você quer que o seu aplicativo funcione de forma offline, não utilize esse nosso progress bar aqui que nós estamos adicionando. A não ser que você queira fazer algum tratamento no seu código, ou até, caso você queira vir aqui no diálogo progress e colocar aqui true, que daí você pode estar clicando em qualquer área da sua tela que o progress bar ele vai ser encerrado. Mas eu vou inicializar aqui o nosso projeto. Veja que eu deixei desativado agora o nosso Firebase Offline. Vou executar aqui o nosso simulador, que daí fica mais fácil de vocês entenderem. Pronto. Vou abrir aqui o nosso banco de dados e vou abrir também o nosso simulador. Vou clicar em salvar e não coloquei nenhuma informação aqui dentro. Então ele é para gerar um erro aqui para a gente. Olha só, preencha os campos. Então eu vou colocar aqui somente um nome. E vou deixar a idade sem inserir nada. Ao clicar aqui, apareceu a mensagem preencha os campos.
Aqui no idade, a mesma coisa. Se eu colocar somente a idade e não colocar nada aqui, ao clicar em salvar, preenche os campos. Agora, se eu colocar aqui os dois corretos, aqui está o nosso Progress Bar, e veja que sumiu o nosso Progress Bar e apareceu aqui sucesso ao gravar dados. Vamos agora desativar a nossa Wi-Fi. Lembre-se que você tem que desativar o Wi-Fi e o 3G, caso o seu emulador esteja simulando. E ao clicar agora em salvar, veja que apareceu uma mensagem sem conexão com a internet. Da mesma forma agora o alterar. Ao clicar, veja que apareceu preencha os campos. E mesmo eu colocando agora alguma informação aqui, ele ainda vai aparecer a mensagem sem conexão com a internet. E caso a internet seja ativada, e eu não tenha colocado aqui em cima qual o nome da pasta que eu quero alterar, ele vai aparecer a mensagem, preencha o campo com o nome da pasta que você quer alterar. E aqui no de remover também. Ele só vai remover se eu inserir aqui em cima o nome da pasta que eu quero excluir. Lembrando vocês que aqui, tanto no alterar como no remover, nós podemos estar utilizando a nossa classe aqui, diálogo alerta. Eu vou criar somente aqui no de alterar, e daí depois vocês podem estar criando aqui no de remover também. Então eu vou vir aqui no nosso método alterar dados, e aqui em vez de deixar esse touch aqui, eu vou deixar ele comentado. Vou criar um diálogo alerta, vou colocar aqui alerta. E aqui dentro, lembrando vocês que aqui no nosso diálogo alerta, nós temos que passar um título e a mensagem. Então aqui no nosso Activity, o título eu vou colocar erro. E a mensagem eu vou colocar essa daqui que estava já aparecendo. Opa. Vamos fechar aqui com ponto e vírgula. Pronto. E aqui logo abaixo eu vou pegar o alerta, ponto, show, get, support fragment manager, e aqui a tag. Vou executar novamente o nosso projeto. Então, caso você queira colocar esse diálogo alerta também aqui no nosso remover dados, você pode estar colocando também, sem problema nenhum. Aqui no nosso remover dados, você vai colocar ele aqui, ó. Você vai chamar o nosso diálogo alerta aqui dentro. Vamos clicar aqui em alterar. Veja que ele preencheu os campos, porque é o erro que está aparecendo, porque nós temos que preencher aqui e aqui. Mas veja que agora vai aparecer o nosso diálogo alerta. Aqui apareceu o erro, preencha o campo com o nome da pasta que você quer alterar. Veja que ficou um pouco mais profissional. Então vou clicar aqui em OK. E aqui no remover, você pode estar colocando um diálogo alerta também, sem problema nenhum. Então feito esse tratamento de erro, esses tratamentos de erros, nós podemos prosseguir com o nosso curso e ir para a nossa próxima aula.